Olá, amigos. Boa noite. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021. E nós estamos aqui para fazer as nossas reflexões a respeito da obra da codificação, o Livro dos Médiuns. Então vamos inicialmente fazer a nossa prece, a nossa vibração e que todos estejam bem e possam acessar, porque nós tivemos uma chuva muito forte, muitos locais podem ainda estar sem energia, mas os amigos já estão chegando e graças a Deus estamos podendo nos unir neste momento. Vamos então à nossa prece, depois cumprimentamos os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, nos ampare, através dos benfeitores espirituais que vêm a nós em seu nome, para nos iluminar a consciência, despertando em nós a fé viva que necessitamos, as forças para continuarmos a nossa trajetória no bem. Assim, Pai, abençoa-nos, Mestre querido, sê conosco, hoje e sempre, para que possamos ser com todos. Que assim seja. Vamos lá, Isabel, que nós estamos já nos encontrando aqui, Mara, que está conosco, Jane também, vamos ver a Cláudia, como dissemos, Sandra também conosco, muito obrigada pela companhia, Silvio, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar as nossas reflexões, Célia também chegando. Bem, pessoal, nós estamos no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, que trata do charlatanismo e da prestidigitação. No capítulo 27, Kardec analisava a questão dos espíritos enganadores, mistificadores, que poderiam, de alguma forma, prejudicar, enganar as pessoas. Mas os espíritos são os homens desencarnados, então se eles enganam como espíritos, é porque como homens aqui encarnados também assim procediam. Por isso que nós temos, então, em nosso meio, os charlatães e os prestidigitadores. E por conta desse comportamento humano, a época em que Kardec estava desenvolvendo todo o tratado da doutrina espírita, havia muita acusação sobre os trabalhos, as manifestações mediúnicas, chegando muitas pessoas, muitos entendidos da época, a dizer que se tratava mesmo de charlatanismo, que os médiuns eram charlatães ou eram prestidigitadores, o que significa dizer mágicos, enganadores, aqueles que manipulam as mãos com uma técnica tal que diante do seu ato de magia nós achamos que é verdadeiro. Então é aqueles capazes de iludir, os ilusionistas. Era assim que muitos deles classificavam os médiuns. E é nesse ponto que nós paramos, mas ainda vamos dizer boa noite aqui a um pessoal que não dissemos, Tânia, Mara, Vera, vamos ver quem mais aqui, Matilde, Terezinha, Gil, Sebastiana, todos bem-vindos, Luciana, Gatti também está conosco, a Lu, que a gente gosta tanto. Então, vamos lá que estamos em família, nós estamos entre amigos e estamos em família. Nesse trecho todo do capítulo 28, que ele está tratando do charlatanismo, Kardec diz, em resumo, a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretende transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. Ou seja, todos os nossos dons, todas as nossas faculdades, todas as nossas potencialidades, Deus tem concedido a todos nós seres humanos no intuito de que possamos usá-las para benefício não só próprio, mas também um benefício coletivo, uma contribuição com a humanidade, uma contribuição com aqueles que estão conosco. A nossa inteligência deveria ser usada para o bem, todas as potencialidades da alma deveriam ser utilizadas para o melhor para todos. Assim, a mediunidade, enquanto uma faculdade natural do ser humano, também deveria ser mais uma possibilidade de usarmos algo, uma ferramenta para produzir o bem em torno de nós. Mas muitos não agem assim. Da mesma forma que não usam a inteligência apenas para produzir coisas boas,
mas que muitas vezes usam da inteligência para promover coisas muito ruins, muita maldade, muita enganação. Quer dizer, é um ato inteligente, mas que eles estão abusando e usando para o mal. A mediunidade também. Essa possibilidade de comunicação com o extrafísico, com mentes extrafísicas desencarnadas ou com os espíritos, essa possibilidade que deveria ser usada para o bem, para aprendizado, para conhecimento, para ajuda, ela acaba sendo transformada em algo muitas vezes de exploração fácil pelo médium. Então, aí que companhia espiritual ele terá? A compatível com os seus desejos. O egoísmo é a chaga da sociedade. Quem age assim, tirando proveito dessas potencialidades em favor próprio, em benefício próprio, para fazer alguma coisa indevida, é um grande egoísta, e o egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Não aceitam que isso permaneça mais tanto tempo. Então há uma luta grande do mundo espiritual para que nós nos libertemos dessa qualidade de egoístas que muitas vezes estamos trazendo na alma. A Val está dizendo que ela não está ouvindo, mas eu acho que é um problema seu, Val. Dá uma espiadinha no seu aparelho, porque aqui ninguém reclamou até agora. Todo mundo está se cumprimentando, chegando, se cumprimentando, e eu acredito que se houvesse algo anormal, estariam nos avisando. Então dá uma espiadinha no seu aparelho. Vamos lá, boa noite ainda a Rita, Terezinha, Edith, Júlio, Ivete, Cida, todos que estão conosco nesse instante. Lourdes, que também está chegando agora. Ela perguntou, caiu acho que a conexão, né? Só se for a sua, volto a dizer, porque a nossa aqui está perfeita. Todos que estão seguindo aqui não estão reclamando, não. Como nós tivemos uma noite de chuva intensa agora ao anoitecer e ficamos até sem energia por um grande tempo, talvez para o seu lado ainda tenha alguma coisa, algum probleminha. Mas para nós nos parece que está tudo ok. Sônia, boa noite. Rogério, boa noite. E vamos seguindo então com as reflexões do item agora sim, entrando no 307, que é o de estudo desta noite. A Mara, que é lá de São José dos Campos, está dizendo que para ela está tudo bem. Os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria, porque tinham os médiuns de efeito inteligente, que são os da psicografia, hoje os da psicofonia, são os médiuns de efeito inteligente, aqueles que estão produzindo alguma coisa nesse aspecto de ensino, de livros, de palavras, de pinturas, são médiuns de efeitos inteligentes. Os efeitos físicos são aqueles que quase chegam lá na história perdão, me fugiu até a palavra, já nós retomamos a palavra, mas naquela questão dos fenômenos de aparições, movimentos, barulhos, enfim, tudo que possa produzir algum movimento onde aparentemente não há um efeito inteligente, não há nem às vezes uma intenção de grande comunicação, porque às vezes, mesmo por um fenômeno físico, há uma intenção de comunicação, como um telégrafo, alguma coisa, uma batida repetitiva, poderia fazer isso, né? Um poltergeist é um fenômeno físico. Por conta disso, nós vemos que esses efeitos inteligentes, conforme diz Kardec, os médiuns para este efeito pertencem a uma categoria diferente dos médiuns para efeitos físicos. Perdão, efeitos inteligentes. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores, que são menos dotados de escrúpulos, não são necessariamente maus, diz Kardec. O que seria então o espírito inferior, que às vezes a gente fala, parece algo ofensivo, mas não é ofensivo, está dentro daquela classificação de efeito pedagógico, é uma classificação que Kardec fez para que nós pudéssemos enquadrar ou nos situar dentro daquele quadro sinótico que ele faz
da categoria de espíritos, começando dos imperfeitos aos espíritos puros. Então, dentro desta escala que Kardec faz, é que nós temos os inferiores, que são aqueles que estão mais próximos da matéria, aqueles que agem mais no mundo material, mas são tão vinculados às coisas do mundo material, que também não tem muito escrúpulo não, partem para a brincadeira, não que são maus, mas é a natureza deles, é inferior porque não evoluiu ainda, tanto moralmente como intelectualmente, para fazer alguma coisa melhor. Então, essa é a qualidade inferior, não é de diminuição da criatura, mas é de uma classificação dentro de uma escala que verifica valores intelectuais e morais. Então, ele está no início dessa escala de valores intelectuais e morais. E por isso Kardec faz uma questão de dizer, não são necessariamente maus. Então, às vezes, são brincalhões, são zombeteiros, são irresponsáveis. Há tanta gente assim no mundo e que nem por isso é má. É da natureza dela e não é má. Vamos a mais um pessoal que Cidinha, Rosa, Dilza, Divone, Laura, Rosângela, Átila, boa noite, sejam todos bem-vindos. Cissa, sejam todos bem-vindos. Silvia Helena, é uma alegria estarmos juntos nessas reflexões. Continuando nesse item 307 do capítulo 28 do Livro dos Médiuns, e eu gosto sempre de citar a nossa posição dentro da obra, porque muitos seguem pela obra. Então, para saber exatamente onde estamos, é o capítulo 28 e o item de número 307. Ele continua, nós fazemos uma síntese, né? No livro, vocês poderiam ver que há mais detalhes. Mas é interessante usarmos as duas possibilidades. Um médium poderia encontrar um espírito que o assistisse para fazer qualquer coisa de efeitos físicos, que o assistisse sem muita repugnância, porque é uma pessoa tão natural na evolução terrena que não causaria qualquer constrangimento. Haveria um inconveniente. O médium de efeitos físicos, como o médium de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para bem empregá-la, seja faculdade voltada ao intelecto, ao conhecimento, ao ensino, às palavras, ou seja, o efeito físico, poderíamos até pensar em curas, em possibilidades de realização de alguma coisa fantástica, isso tudo se fosse para o bem. Também a obrigatoriedade é de usar isso para o bem e não para fazer maldade às pessoas. Então ele poderia receber a faculdade para bem empregá-la e não para a sua satisfação pessoal. Não é para o médium se engrandecer disso, nem é para ele tirar proveito, ele se apresentar ganhando lucros, nada disso. Vamos lá, Glauce, boa noite, quanto tempo? Brígida, Regina Célia, sejam bem-vindas. Aqui continuava Kardec a dizer, se abusar dela, da faculdade mediúnica, o médium abusar da faculdade mediúnica para fazer maldades, ele poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio. Poxa, mas se é algo orgânico e se ele está usando essa faculdade que é orgânica, e nós sabemos que no corpo humano o que não é usado atrofia. Então, é algo orgânico, está sendo usado, não seria para atrofiar, deveria exuberar a faculdade mediúnica. E os espíritos dizem, Kardec também dizendo aqui, que se o médium abusa da mediunidade, ele poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si mesmo, pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob ordens de espíritos superiores. Mesmo esses espíritos sem conhecimento, esses espíritos mais levianos, mais brincalhões, como eles trabalham mais na matéria densa, eles trabalham atendendo à espiritualidade superior para realizar uma série de coisas. Eles obedecem a alguns comandos. Então, se uma pessoa se aproveita desse tipo de espírito que tem mais facilidade para esse trabalho,
e explora dele para fazer maldade, é como se pegássemos alguém que realiza um serviço bruto e que é colocado sob nossa convivência para a realização de trabalhos e nós aproveitássemos dessa pessoa sem a devida atenção, a devida remuneração, explorando a sua força física, no caso, isso é condenável, porque nós estamos explorando alguém. Então, aquele espírito foi confiado àquele trabalho, ainda que um trabalho do nível mais denso da materialidade, ele foi confiado a ele a participação nesse trabalho, e se o médium explora isso, ele está se aproveitando deste espírito que está ali para realizar algo bom, também para se aprimorar, também para se educar, o médium está se aproveitando. Então, quando diz que ele pode perder a sua mediunidade, ele pode sim, não é perder a faculdade mediúnica, essa continua com ele. Ele perde a condição de conexão. As estruturas físicas ele tem, mas os espíritos dão um corte, desligam, deletam a conexão, perde a senha de conexão. E, portanto, por um momento, por um tempo, por um espaço de tempo necessário, ele não consegue mais contato com a espiritualidade. Então não é que ele perdeu para sempre, ele perde como uma maneira até, não é castigo do mundo espiritual, mas é até uma maneira dele perceber as bobagens que estava fazendo e querer retomar esse trabalho com uma categoria mais séria. Aí a mediunidade vai voltando, ela continua surgindo entre nós. Então, continuando, Kardec nos explica, né? Os inferiores gostam de mistificar, não de ser mistificados, porque é verdade, aqui há pessoas que se comprazem em enganar os outros, mas ela não gosta de ser enganada. A sensação de ser enganada é muito ruim. E quando alguém, que mesmo que goste de enganar o outro, percebe que estão enganando-a e se aproveitando dela, muitas vezes ficam furiosos porque não gostam disso, não querem esse tipo de experiência. Se entregam a brincadeiras e os caprichos da curiosidade, prazer que não lhe agrada servir no passatempo dos outros, nem de comparsa para ganhar dinheiro. Às vezes, eles se entregam a brincadeiras. Sim, são espíritos que gostam disso. Mas não servir de passatempo para os outros, senão que alguém tire proveito da sua presença, ganhe dinheiro às suas custas. Isso os desagrada profundamente, como desagradaria a qualquer um de nós que alguém nos explorasse. É contra a lei dos homens e é contra a lei de Deus explorarmos as outras criaturas. E por conta disso é que dificulta então este relacionamento muitas vezes com os médiuns. Vamos ver os amigos que estão conosco, Márcia assiste, Silvia, vamos ver Brígida, que está também conosco, Maria Geni, sejam muito bem-vindos. É um momento de alegria esse nosso encontro. Adriana também conosco. Vamos continuar então nesse item 307, onde Kardec está falando dessa condição de funcionamento da faculdade mediúnica para a realização de fenômenos de efeitos físicos. Se nós quiséssemos, porque existem outras explicações, mas vamos assim, apenas com efeito ilustrativo, nós vemos que Moisés provocou aquelas 7 pragas do Egito, não foi? Ele provocou aquilo. Seriam manifestações de efeitos físicos. Nós vamos ver que as tábuas da lei, né, elas foram escritas com línguas de fogo, segundo os relatos bíblicos. Mas o que Moisés ouviu? Ele ouviu uma voz e ele se prostrou diante daquele arbusto incandescente, e dali as labaredas foram escrevendo nas pedras, talhando nas pedras, os 10 mandamentos, que é a lei de Deus trazida por Moisés.
Esse foi um momento de efeitos físicos. Era uma mediunidade, mas não era Moisés quem tinha essa mediunidade, era o irmão dele quem tinha essa possibilidade, porque esses fenômenos sempre aconteciam quando o irmão estava junto. Então era ele o grande doador de ectoplasma para que o mundo espiritual pudesse realizar todos esses fenômenos físicos que a história registrou. Portanto, nós temos que ver ali, havia sim, e era exuberante a faculdade dele, porque muitas coisas Moisés promoveu em benefício de uma história da humanidade, de um povo, portanto, ali continuava. Mas há médios que vão explorar esse tipo de coisa, explorando os espíritos que realizam isso. E aí corre o risco de se associar a outras criaturas menos dignas de vivências desse tipo. Então, continuando, por outro lado, provam que têm vontade própria esses espíritos. Porque eles não querem se sujeitar. São pessoas, só estão desencarnados. Mas continuamos, somos as mesmas pessoas. E se não gostamos de ser enganados aqui, não vamos querer, como espíritos, ser enganados também. Então, isso prova que os espíritos têm vontade própria, que agem como e quando bem lhes parece, o que torna os médios de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médios escreventes. Menos seguros, porque o médium escrevente, ele pode receber o pensamento, uma ideia, e com todo o seu acabouço, com todo o seu volume intelectual, ele transforma essa ideia em palavras. Então é um médium escrevente que foi inspirado, intuído, e aí ele registra isso em palavras. Mas no caso de efeitos físicos, é preciso, não é uma questão de inspiração, de intuição. Ele é um doador de ectoplasma para que os espíritos presentes possam realizar esses fenômenos. Então ele depende 100% da presença desses espíritos. E se esses espíritos se sentem explorados, eles podem se negar, não vou. Por isso que o médium, ele não tem como afirmar de que, olha, amanhã à noite nós vamos reunir e vai ter esse tipo de comunicação, esse tipo de efeito físico, vai acontecer isso em praça pública. Isso é uma imprevidência do médium, porque ninguém garante que vai acontecer assim. Vai estar na dependência exclusiva do comparecimento desses espíritos, que usando da energia oferecida pelos médiuns, podem processar tudo isso no ambiente. Mas ninguém, uma materialização é um trabalho de efeitos físicos. Os médios podem se reunir, estão prontos para a materialização e não ter nenhuma materialização. Não acontecer nada naquele ambiente. Ser um silêncio total. Porque os espíritos não acharam necessários promover aquele espetáculo, aquele aprendizado, não era aquilo. E o médium não pode garantir que vai acontecer. Então depende sim dos espíritos. Pretender produzir essas manifestações em dias e horas certos, diz Kardec, seria dar prova da mais profunda ignorância. E aí o Gil acertadamente escreveu aqui, quanto mais conhecimento e mais espiritualizado, menor é o risco de acontecer todas essas coisas. Quer dizer, nós só compramos o gato por lebre, nós só entramos nessa se somos ignorantes do funcionamento, do mecanismo, das leis do mundo espiritual. Aí nós podemos ter toda essa confusão aceitas como verdade. E muito fáceis de sermos enganados por médios inescrupulosos. Mas é um testemunho da ignorância. O que fazer então para ganhar o dinheiro? Quer dizer, porque muitos médios alegavam isso, que ele não podia trabalhar, ele não tinha tempo, ele estava à disposição dos espíritos, né? Então que por conta disso
Eles tinham que ganhar dinheiro, então eles tinham que cobrar pela apresentação, pelo trabalho realizado. E aí eles perguntam, Kardec diz, o que fazer então para ganhar o dinheiro? Fraudar. É aí que entra a fraude. Porque se ele não garante que vai acontecer, e se ele tem uma plateia que pagou para assistir e está pronta para ver, ele vai ter que apresentar aquilo. Por isso que eu disse há umas 2 semanas atrás, assistam o filme Ilusionista, porque vai mostrar muito bem tudo isso. Então, o médium tem que fraudar, ele tem que dar um jeito de enganar. Isso também me faz lembrar um filme de Mazzaropi, nós que somos aqui taubateanos, chamado Gato da Madame. E neste filme, o gato da madame foge, entra no telhado de uma casa e passa para o forro, e o Mazzaropi está à caça do gato, porque o gato é de uma madame muito rica que oferece algo milionário para quem encontrasse o seu gato. E ele vai entrando por dentro do forro e passa, é uma casa geminada, ele passa de uma casa para outra pelo forro. Só que na casa estava havendo uma sessão espírita. Quem não assistiu, procure assistir o Gato da Madame. Esses filmes de Mazzaropi muito gostosos, muito inocentes, gostosos da gente ver e que relatam muitas coisas da realidade. E nessa sessão espírita fraudosa, eles tinham o público que vinha, pagava para ser atendido, havia ali uma pessoa, né, a médium que ela dava solução para todas as coisas. E aí ele num determinado ponto da história, havia um assalpão no teto e uma corda. E então, naquele momento onde as luzes estão apagadas, só a luz de velas, o povo, a médium dizendo assim, pode baixar, meu irmão, pode baixar, como se o espírito baixasse do paraquedas, né? E ele vai descendo a corda dizendo, tô baixando, tô baixando. Quer dizer, todo mundo se assusta porque ele está ali materializado. É falcatrua, é enganação, ele faz essa sátira até do fato, mas é um fato que muitas vezes se torna uma triste realidade para o médium que assim procede. Então aqui, Kardec diz, se ele fica aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou fraudar. Se os espíritos não vierem, vai ter comunicação. Nós comentamos o filme Ghost, aquela médium que também fraudava e fazia todo o mise-en-scène, porque abria uma porta, saía fumaça, era como se ela viesse no meio daquela nuvem, tudo arquitetado para iludir os olhos das pessoas mais carentes, necessitadas que estavam ali. Então, fraudar. E é o que podem fazer os que se entregam declaradamente a esse mistério, a proceder assim, a atender com dia e hora marcado, produzindo efeitos físicos. E também as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhar. Era mais fácil ganhar, né, cobrar a entrada, cobrar atendimento, cobrar lá uma cura, um receituário, mais fácil cobrar do que simplesmente atender. Se o espírito nada produz, os médios vão suprir a sua falta, vão dar um jeito, vão inventar alguma coisa, movidos pelo interesse, que é um motivo legítimo de suspeita. Então, se a gente perceber num ambiente que se diga tratar-se de um trabalho mediúnico, uma comunicação, e este ambiente, a gente perceber algum interesse por ali, algum pedido de donativo, enfim, e não tem sequer uma obra social que justifique o donativo, uma atividade que justifique esse donativo, mas que seja assim, algo solicitado ou cobrando ingresso, isso é motivo de suspeita. Motivo de suspeita é o interesse e que concede direito de exame rigoroso com o qual ninguém poderá se ofender. Aí nós queremos assuntar, queremos ver
Queremos saber, mas escute, para que é, quem é que está recebendo isso, para que é, e é justo que façamos isso. É justo que procuremos buscar esse caminho. E também quando nós temos suspeitas legítimas nos casos de pagamento, que é um dos casos, suspeitas ofensivas de relação com pessoas honradas e desinteressadas. Porque às vezes não é só o dinheiro que está em jogo. Às vezes o médium quer se aproveitar para uma projeção social, para benefício daqueles que vêm ali. E essas suspeitas, elas são ofensivas, porque existem pessoas honradas e desinteressadas que agem nesse tipo de trabalho. E as pessoas aí passam a querer generalizar que todos os médiums, todos os trabalhos de efeito físico, todos os médios de efeito físico seriam pessoas desse tipo, fraudulentas, enganadoras, charlatãs. Não é verdadeiro. Existe muita gente séria. Então, o primeiro grande cuidado nosso, ao observarmos qualquer ambiente que se diga espiritualista e que se tenha algum vínculo de trabalho mediúnico que se apresente, observa a questão do interesse, dinheiro, cobrança, venda de coisas, e especialmente se não há nada que justifique esse procedimento. Vamos supor, ali naquele local tem uma organização de cestas básicas que atende 50 famílias. É claro que aquela associação precisa de verba para 50 cestas básicas. Então o que ela faz? Ela pode vender livro, ela acaba vendendo alguns salgadinhos, alguma coisa, alguns trabalhos manuais, ou aqueles que querem fazer uma doação, ela aceita e declara, dá recibo, põe na Receita Federal que recebeu aquela doação. Esse é o correto, porque ela vai sustentar aquele trabalho. Mas muitas vezes não há nenhum trabalho. Então, para onde vai esse dinheiro? Está sendo desviado para onde? Olha, nós estamos vivendo um momento nosso aqui, do nosso povo, que falar de dinheiro desviado aqui para nós é todo dia, toda hora. Se destinava a uma coisa e de repente sumiu no meio do caminho. Alguém está se aproveitando disso. Mas existe ainda a questão de que as pessoas podem querer outro tipo de benefício. Seja de benfeitoria, seja de posição social, seja de destaque. São coisas dos corações humanos que assim procedem. Regiane, agradeça ao Rafael por mim, que está mandando aqui uns corações. Eu agradeço muito. No item 308, Kardec continua. A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feiras. Então vamos entender essa expressão de Kardec. À época, século XIX, existiam as feiras públicas. E nessas feiras onde se vendiam alimentos, vendiam-se animais, tecidos, perfumes, remédios, havia aqueles carroções com aqueles homens que faziam determinadas poções era uma farmácia ambulante, para poder então atender aquela população que ali estava. E era muito comum na feira ter o teatro, depois nós conhecemos com o nome de Teatro Mambembe, que era esse tipo de teatro, num carroção, onde se servia de palco, e ali as pessoas pagavam lá um pouco para assistir uma peça, uma piada, uma graça, um mágico. Era essa exibição em feiras. E é isto que Kardec diz, que a faculdade mediúnica, mesmo quando restrita ao limite das manifestações físicas, não seja uma manifestação inteligente, uma comunicação, não foi concedida para exibição em feiras, dizendo, olha, ela não é alvo de ser levado para os palcos no sentido de dinheiro, de receber ali alguma coisa, como se fosse um teatro. Um artista se apresentando num teatro,
O médium não é esse artista, porque ele depende do espírito que trabalha com ele. E não é esse artista que de lavra própria se estudou, se especializou e procurou então desenvolver as suas qualidades de artista para se apresentar. É justo que ele tenha os seus honorários recebidos, né, o seu salário, mas o médium não. Ele depende sim do mundo espiritual para realizar a sua tarefa. Quem pretende dispor dos espíritos as suas ordens para os exibir em público pode ser suspeito de charlatanismo, mais ou menos prestidigitação. Ele pode ser enquadrado dentro da charlatania ou da prestidigitação, porque ele não pode garantir que os espíritos estarão lá naquele dia e naquela hora para atendê-lo e para participar das suas tarefas. Então, se ele vai afirmar aos outros esse tipo de coisa, nós podemos já ficar atentos. Pode haver aí uma charlatania, uma enganação ou uma prestidigitação, que é aquele tipo de mágico, de palco, de apresentação que faz a enganação por esses caminhos. O desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Então, nós observemos isso. Não há qualquer interesse, não há solicitação de nada, ninguém está cobrando ingresso, ninguém está pedindo coisa nenhuma. Não há, especialmente aqui para nós, no Brasil, onde a mediunidade é vinculada à prática da caridade, obedecendo à regra de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Nós já falamos que em outros países existem médiuns que não estão vinculados à filosofia espírita, mas nem por isso deixam de ser médiuns. A mediunidade é do ser humano e que, no entanto, eles são tidos como paranormais. E como paranormais, eles agem de acordo com a vigência do seu país, cobram seus ingressos. E, claro, vai haver espíritos compatíveis com essa ideia de que aquele médium está a serviço 24 horas por dia e que merece a remuneração. É diferente de quando a mediunidade é trazida para o contexto da filosofia espírita, que é o dai de graça o que de graça recebeu. Aí os médiuns não são profissionais da fé ou profissionais dessa paranormalidade, não. Eles são pessoas comuns de vida simples, que tem o seu trabalho, o seu suor. O maior médium brasileiro que nós conhecemos, Chico Xavier, trabalhou a vida inteira como datilógrafo, como escrivão na Fazenda Modelo. E ali ele se aposentou como um funcionário público. Divaldo, o outro grande médium brasileiro, Divaldo Pereira Franco, que está aí encarnado com 93 anos de idade, já caminhando para 94, ele também é uma pessoa aposentada do INSS, trabalhou no INSS uma vida inteira. Junto com isso, levou sua mediunidade. Então, eles tinham uma vida profissional, uma vida encarnada como todas as criaturas, e momentos que eles poderiam estar descansando, relaxando, viajando, passeando, ou dormindo, fazendo nada. Né? Fazendo nada, porque às vezes a gente diz: o que você está fazendo? O outro assim: nada. Não é que ele não está fazendo, ele está fazendo nada. E eles optaram por usar esse tempo livre deles em favor dos que mais necessitam. Portanto, é diferente. Eles não são profissionais da paranormalidade. Poderiam ser, que são duas grandes antenas mediúnicas. Grandes antenas mediúnicas que poderiam usar a sua paranormalidade para enriquecer, e não optaram por isso. Optaram por seguir como sempre seguiram, a vida simples, a vida comum, cuidando do seu trabalho profissional e mais do seu trabalho mediúnico. Por conta disso, nos diz Kardec então, o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo, porque se ele não está pedindo nada, se ele não exige nada,
se não pede nada de ninguém, que é isso então? Se não está fazendo questão nem de aparecer, que é isso então? Isso é uma garantia para nós de seriedade daquela pessoa. Então, o primeiro item a ser observado: assegura a veracidade das comunicações inteligentes. Retira aos espíritos maus poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Esse comportamento do médium, totalmente desinteressado e a serviço do bem, vai fazer para as pessoas e para o próprio médium esses três pilares. Primeiro, assegurar a veracidade das comunicações inteligentes. Se ele não está recebendo absolutamente nada em nenhum aspecto, qual é o sentido dele estar ali comprometido com aquela causa, se não fosse apenas no intuito de oferecer o melhor? Segundo item, retira aos espíritos maus poderoso meio de ação, porque os espíritos maus se vinculam aos nossos maus comportamentos, às nossas más tendências. E se vamos eliminando esses maus comportamentos e essas más tendências, esses espíritos não conseguem conexão. Por isso que vai reduzindo, vai tirando dele um meio de ação, ele vai perdendo o meio de ação, ele não tem como acessar aquele médium, o médium está blindado. Este é o verdadeiro corpo fechado que a gente poderia chamar. E o terceiro, que fecha a boca a determinados detratores do espiritismo, detratores da mediunidade, pessoas que estão interessadas em pichar mesmo. Se não há nada, se ele observa que não tem nada, ele vai se calar, porque ele não vai ter do que falar. No item 309, Kardec continua dizendo: fraudes inocentes, de brincalhões de mau gosto existem. Fraudes inocentes, de pessoas que, levianas em si, brincadeira, enganação, querer brincar. Nós tivemos uma experiência uma vez, foi interessante, mas assim, na hora até nos apavorou, no sentido de que estávamos conversando e eu fui imitar mesmo um espírito com um sotaque diferente para falar de uma pessoa amiga que estava ali, né? Foi uma brincadeira assim de 5 minutos. E no entanto, quando nós vimos, a coisa estava séria e a fala era séria. Era séria e nós que estávamos ali nos assustamos com aquela situação, durou pouco, mas foi uma fala séria. Naquele sotaque até então que a gente não tinha e que de repente começou numa fraude inocente, era em princípio uma ideia de fingir inocentemente, porque era entre amigos ali alguma coisa, e no fundo virou uma coisa séria. Mas dentro também de uma fraude inocente, como essa, alguém querer imitar, querer fazer, pode acontecer de espíritos brincalhões e de mau gosto se aproximarem para assustar mais as pessoas. Vamos pensar naquela, nós já comentamos algumas vezes, aquilo que as pessoas chamam de brincadeira do copo, onde se colocam letras, números, um copo no centro do círculo e todo mundo que está ali presente coloca o dedo sobre o copo para que o copo vá se movimentando de uma letra para a outra, respondendo perguntas que são feitas pelas pessoas que estão ali. Se for realmente uma presença espiritual, como nós já vimos isso, este copo ele corre absurdamente que os dedos daquelas pessoas não conseguem acompanhá-lo, ele foge das mãos e ele vai de letra em letra. Aí você percebe que é verdadeiramente um fenômeno físico, porque há uma movimentação de coisas materiais acontecendo diante dos nossos olhos, verdadeiramente. Começou às vezes como
uma brincadeira, alguma coisa que as pessoas queriam, vamos aqui fazer e nós vamos levar o copo para responder para o fulano, para fulana, isso ou aquilo, e nós vamos conduzir. Poderia haver essa arquitetação. E, no entanto, se houver uma espiritualidade boa, ela pode responder da mesma forma que, se tiver espíritos brincalhões e de mau gosto, poderão fazer o fenômeno ser verdadeiro, mas assustando as pessoas, falando coisas indevidas, juntando letras em palavras que impressione mais as pessoas. Então depende de quem está ali, qual é a intenção. Poderiam ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas, momentaneamente. E frívolas, brincadeira. Vejam que quando Kardec inicia a pesquisa, o conhecimento e a pesquisa sobre a manifestação dos espíritos, nós percebemos que era assim um momento em que as mesas giravam, as mesas faziam movimento e respondiam com pancadas, a madeira estalava. Por conta disso, o que nós vemos era um trabalho de efeitos físicos, que estava acontecendo, em princípio, como uma reunião frívola, uma brincadeira de salão, como era chamada, das mesas girantes. Depois, quando Kardec percebe que existe alguma coisa a mais por trás daqueles movimentos e daquelas respostas que ninguém tinha arquitetado e que vinham espontaneamente e momentaneamente, é que ele descobre esse mundo espiritual e dá, a partir dali, um direcionamento preciso àquela tarefa. Claro que a maioria das pessoas que iam lá só para se divertir, como uma brincadeira de salão, deixaram de ir, quando virou um comprometimento sério de pesquisa. Mas está aí, acontece em reuniões improvisadas, dizia ele, nunca em assembleias sérias com pessoas honestas. E a insistência gera suspeita de interesses. Se insiste em realizar, se insiste em marcar outra data, se insiste em promover, cuidado. Observa se não há nada por trás dessa insistência que está causando, então, alguma dificuldade ali. No item 310, diz ele, alguns argumentam do médium gastar o tempo com o público no interesse da causa. E por conta disso, ele deveria receber porque ele precisa viver. Ele teria que ter, vamos dizer, um salário pelo trabalho, porque ele gasta do seu tempo em benefício de uma causa, no caso ali do conhecimento, da sabedoria, ou da cura, ou da ajuda, não importa. O médium poderia, então, seria justo que ele fosse remunerado, porque ele estava a serviço da causa do bem, e assim ele, precisando viver, deveria receber. Alguns argumentam isto, mas é no interesse da causa ou no seu próprio interesse que ele gasta o seu tempo? Quem é que verdadeiramente vai sair lucrando nessa história? Será a causa do bem ou será a causa própria dele, onde ele vai ser amparado pela assistência das outras criaturas? Não verá nisso uma ocupação lucrativa? Será que ele não está percebendo? Será que ele não está vendo que aquele trabalho começa a render alguma coisa? Vamos interromper um pouquinho, porque a Cidinha está dizendo que no ensino médio eles começaram a cantar pontos de umbanda no intervalo dentro da sala de aula. E 2 alunos começaram a rolar pelo chão. A turma ficou apavorada, começaram a rezar o Pai Nosso em voz alta, daí as coisas se acalmaram. E que nunca mais, então, eles tiveram esse procedimento, fizeram isso. Porque, claro, imagine um ensino médio. Jovens no vigor da vida física. Tanta energia, tanto ectoplasma no ar. Tanta energia de vibração. E como era um momento de descontração, brincadeira e tal, outros espíritos também com essa cabecinha se aproximam e tendo alguns mais
possíveis de serem acionados mediunicamente, acontece, claro que imagine o susto que todo mundo passou. Serviu de lição. Algum propósito, é por isso que o mundo espiritual permite, para que sirva de lição mesmo. E assim, ninguém mais se atreva a coisa desse tipo. Aprenda a lição. Sempre se encontrará gente dedicada por dinheiro. É um alerta. Sempre vamos ter pessoas que se dedicam à tarefa mediúnica por dinheiro, para tirar proveito. Não haverá, por acaso, essa indústria ao seu dispor? Não há uma indústria, um movimento de dinheiro, um comércio da fé nesse aspecto? É preciso não esquecer, primeiro, o respeito pelos espíritos que não se sujeitam a exibições, pelo menos espíritos melhores, e mesmo os espíritos inferiores, como nós vimos, não gostam de que tirem proveito da tarefa deles, da presença deles. E é preciso não esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, só são permitidas por Deus para nossa instrução. Foi o caso aqui do pessoal aí do ensino médio com a Cidinha, que levaram uma lição para o resto da vida. Está aqui, é para nossa instrução. Então, há esses fatos todos acontecendo. E aí no item 311, continua Kardec a dizer: apesar dessas considerações morais, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médios interesseiros, que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em toda ocupação. Então, mesmo existem os médiuns interesseiros e existem médiuns interesseiros que são honestos e conscienciosos. Às vezes eles querem apenas, têm interesse, vamos dizer, na divulgação, em que os outros conheçam, em que os outros, a ânsia dele de levar. Tudo isso é levado em conta. O que Kardec está falando? Falamos apenas do abuso. Vamos pensar novamente naqueles médiuns norte-americanos que não estão vinculados ao tratado religioso da fé, mas que trabalham como profissionais da mediunidade, né, como paranormais. Eles são interesseiros. Claro, eles fizeram disso uma profissão, tiram dali o seu sustento, o sustento da família, mas eles são de boa fé e são honestos. Eles fazem com honestidade. Apenas a cultura permite que eles se aproveitem nesse aspecto, que eles se tornem um profissional naquela área, ou profissionais daquela área. E com isso, eles continuem tendo a sua vida sustentada por esse atendimento mediúnico. No próprio filme Ghost, nós vemos que ela tem como que um ponto de comércio mesmo, com vitrine, com propaganda, e as pessoas chegam ali como um ponto de atendimento, onde ela está oferecendo um produto. E o produto é o produto da mediunidade. E isso, muitas vezes, quando o médium é sério, mesmo procedendo assim, e que é culturalmente honesto dentro do local que ele vive e da forma de pensar, ele é interesseiro pelo lado material, mas ele é honesto e íntegro pelo lado da realização do seu trabalho. Então, Kardec alerta, né? Há pessoas honestas em todas as ocupações. Falamos apenas do abuso, do excesso, daquilo que vai além do que seria o ideal. O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder a um médium pago, ele já falava em médium pago à sua época na Europa, depende da consideração que o seu caráter e sua moral inspirem. Então ele pode ter essa qualidade, mas ele tem caráter, ele tem moral, ele tem essa forma de ver a vida e de agir, permitida até pela lei, mas analisemos o caráter, além das circunstâncias em que ele se encontra. Observemos isso, além das circunstâncias de estar médium, observemos a pessoa, além da circunstância mediúnica. É íntegra, é honesta, é reta. Então isso que vai dar a nós um salvo-conduto para esse intercâmbio.
o médium que agindo com um fim sério e proveitoso estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com um médium especulador que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Então há uma justificativa. Se aquele tipo de atividade que ele exerce não lhe permitisse qualquer tempo para outra atividade e ele precisa sobreviver, os espíritos consideram isto. Mas diferente do inescrupuloso, que é aproveitador, que vai agir assim de má fé, sem verdadeiramente um trabalho. Vamos ver, o Gil dizendo, o Mauro dizendo que ele tem muito medo, já brincou e não brinca mais. É verdade, a coisa é séria, para que brincar, né? A aproximação de um espírito não é com semelhança energética do médium? Sim, com a semelhança energética do médium e com a proposta, a mentalização dele, o nível de consciência que ele tem. É uma consciência de ajudar, de contribuir, de realizar coisas boas. Aí merece o crédito de espíritos bons, para que ele possa verdadeiramente ajudar aquelas pessoas. Então está nesse desenvolvimento, que não tem, perceba, Gil, que não tem assim a ver com a qualidade religiosa em si. Não é pelas orações, pelos ritos, não é por isso. É pelo caráter do médium. Ritos e orações são coisas que vão fazendo parte desse mecanismo, mas que não fazem a conexão primeira, porque a conexão está exatamente no caráter do médium, com o tipo de espíritos que ele vai trazer a comunicação. E continuando então, Kardec diz, segundo o motivo e o fim, os espíritos podem condená-lo ou absolvê-lo ou até favorecê-lo, respondendo aqui então ao Gil, que questionou a respeito disso. Segundo o motivo que ele está se prestando a isso, o fim que ele quer atingir de auxílio ao próximo, de colaboração, segundo o motivo e o fim, ou o fim a que ele se preste a esse trabalho, os espíritos podem condená-lo, se o motivo é interesseiro e se o fim é tirar proveito, a condenação. Se o motivo não é interesseiro, mas é de socorro, de ajuda, e o fim é solucionar a dificuldade, a absolvição. E havendo absolvição, pode até favorecer, contribuir para que ele consiga verdadeiramente realizar o seu trabalho. Realizar de forma perfeita esse trabalho que ele está desenvolvendo. Eles julgam mais, os espíritos superiores, julgam mais o médium pela intenção que pelo fato material, que pela realização. A intenção dele é que está em jogo, em cena, e é isso que o mundo espiritual vai observar, com mais atenção, com mais interesse. Bem, nossa hora chegou ao fim, não conseguimos encerrar esse nosso capítulo ainda, né? Esse nosso capítulo 28, onde estamos, e paramos no item 312 para a semana que vem, se Deus quiser. Amanhã, lembrando, nossa noite de evangelho da obra Pão Nosso, nossa lição, se não me falha a memória, é 89, e obra de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Agradecemos muito a todos a companhia nesses 60 minutos que aqui vivemos, 60 minutos de nossa vida que se passou entre amigos, com ótimo proveito para todos nós, com certeza, porque serve de reflexão, de repensar o nosso posicionamento diante de uma série de coisas, nos ajuda a clarear a mente, essas informações que o mundo espiritual nos trouxe. Assim, amigos, agradecemos a Deus, a oportunidade desse encontro, ao mundo espiritual amigo que sempre nos favorece com o amparo, e queremos lembrar que duas coisas. Primeiro,
que deixamos lá no canal do YouTube, e o link está aí também na nossa página do Facebook, para a palestra A Família como Célula da Sociedade, né? A célula fundamental da sociedade. Fizemos para a semana, o mês espírita da família Taubaté. Muitos que não assistiram, se quiserem assistir, está disponível para quem assim o desejar. Pode ir lá no YouTube, pode olhar, fazer o link pela página, vai dar tudo certinho. E queremos também lembrar que dessa nossa proposta do canal para que outros possam aproveitar. Então, chegue até lá, se cadastre, nós estaremos ajudando outras pessoas também. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Hoje o poema, eu gosto muito dessa prece, que é a prece dos aflitos, que Abigail, é uma prece judaica, mas que Abigail proferiu diante de Estevão quando estava desencarnando, lapidado, a mando de Paulo, o doutor Saulo de Tarso, e também ela declamou para o pai e depois para o próprio Paulo. Para o pai, no momento da desencarnação dele. É uma prece dos aflitos. Nós estamos vivendo um momento de muitas aflições, muitas dores, muitas angústias, muitas incertezas, corações doloridos. Então que essas palavras possam subir pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, a espiritualidade amiga, e que assim possa socorrer a todos esses que estão vivendo grandes momentos de aflição. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos e amparo de toda a dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, esse médico dos médicos possa passear pelos hospitais, oferecendo a todos que ali se encontram as energias necessárias para o restabelecimento físico, para as curas, para a cura da alma, a cura do espírito. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine a todos e até amanhã, se Deus quiser.